Tal como os outros, eu tenho 20 minutos, e depois que tocar a sirene, você tem mais 5 minutos. Obrigado. Obrigado, senador Donizete Nogueira. Queria saudar a todos aqui presentes, na pessoa do senador, nosso presidente eventual aqui, o coordenador da mesa. Dizer em nome da ministra Isabela Teixeira que é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui hoje para discutir esse assunto. Também eu queria destacar que estou cercado de pessoas especialistas no tema, em especial o professor Jorge Nogueira, que foi meu professor há alguns dias atrás, digamos assim, quando eu vim para Brasília, me transformei um funcionário público federal. Ele já era, enfim, era um professor importante do Departamento de Economia e hoje talvez as maiores autoridades nesse assunto. E é uma honra muito grande estar aqui na mesa com ele. Bom, queria começar dizendo que hoje nós temos clareza de que sustentabilidade é um fator de competitividade global. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós precisamos ver em que isso se traduz do ponto de vista da nossa realidade, do nosso projeto nacional de desenvolvimento. E o conceito de sustentabilidade, ele tem um parentesco com dois outros conceitos que fazem parte do nosso dia a dia. Um mais conhecido, que eu diria que é o da rentabilidade, e o outro menos, mas também igualmente importante, que é o da institucionalidade. Isso tem a ver com a continuidade das coisas a médio e longo prazo. A sustentabilidade do ponto de vista da gestão dos recursos naturais, a rentabilidade do ponto de vista do funcionamento dos negócios e a institucionalidade do ponto de vista das nossas instituições, do nosso Estado, da nossa democracia. Por que eu estou mencionando esses três fatores, esses três conceitos de forma conjunta? Porque toda a história da agenda ambiental é uma história de inserção na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade. E toda vez que surge um assunto novo, uma demanda nova que a sociedade começa a problematizar, a discutir como lidar com ela, como internalizá-la nas suas políticas, no seu dia a dia, uma coisa que aparece em algum momento, geralmente no início, é quem vai pagar a conta? De onde vem o dinheiro? Como o Cláudio mencionou, essa questão do financiamento, do equacionamento do ponto de vista econômico, das necessidades, de nós assimilarmos novas necessidades na nossa vida, ela precisa ser discutida pela sociedade de forma democrática e enfrentada. A agenda ambiental, nesse sentido, é uma agenda onde essa questão vem sendo trabalhada nas últimas décadas, mas que está longe de estar resolvida. Eu dou um exemplo que eu acho particularmente dramático. Nós somos o país detentor das maiores florestas tropicais nativas do mundo. Possuímos um dos maiores sistemas de preservação, de unidade de conservação, em especial na Amazônia, do mundo. Pois bem, as nossas unidades de conservação na Amazônia, os nossos parques, as nossas reservas, as nossas estações ecológicas, elas são custeadas fundamentalmente pelo governo alemão e por fundações norte-americanas. Se nós pegarmos o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, é um programa onde o governo põe lá o básico do custeio do pessoal, geralmente atingido por cortes, né? Porque o custeio, muitas vezes, ele é mal interpretado como sendo uma atividade dispensável, falta, às vezes, a clareza de que o investimento de hoje é o custeio de amanhã. Mas, enfim, hoje, se nós observarmos esse grande sistema nacional de áreas protegidas, ele não é financiado pela sociedade brasileira. Ele não é financiado pelas empresas brasileiras. Nós nos orgulhamos muito disso, da nossa biodiversidade, das nossas riquezas naturais, mas não nos dispomos a pagar por isso. Na disputa orçamentária, na elaboração das emendas parlamentares, no processo de alocação de recursos, a sociedade brasileira não sanciona o custeio dessas unidades de conservação. Então, nós temos aí um paradoxo. Nós temos uma agenda contemporânea, uma agenda portadora de futuro, que é a agenda ambiental, mas nós não encontramos direito ainda como pagar por isso. Bom, estou dando exemplo das unidades de conservação na Amazônia, que, quando a gente fala Amazônia, o pulmão do mundo, o sequestro de carbono, nós estamos falando de algo que beneficia o Brasil e beneficia o mundo, um bem público global, algo que nós precisamos discutir como financiar. Curiosamente, nós temos atores estrangeiros que têm a sensibilidade para a importância do financiamento desse tipo de atividade. Bom, o que isso tem a ver com o PSA? Bom, as unidades de conservação estão na Amazônia, mas os serviços ambientais estão
espalhados pelo Brasil inteiro, o potencial para essas atividades. O pouco que eu assisti da exposição do professor Jorge, né, eu acho importante destacar, quando a gente está discutindo esse assunto, estamos falando em geral de custos concentrados e benefícios dispersos no longo prazo. Exemplo, Cantareira. A exposição foi feita recentemente por um parceiro nosso da Embrapa, pessoal da Embrapa, que trabalhando, mostrando que a crise da Cantareira ela tem sido trabalhada quase exclusivamente na perspectiva de obras. Nada contra as obras, são necessárias, são importantes. Mas o que a gente não pode perder de perspectiva é que nós chegamos a essa situação em função do absoluto esgotamento de uma série de rios da região e que não vêm sendo tratados, protegidos do ponto de vista ambiental. Isso vale para matas ciliares, para nascentes, e que se a gente não recolocar essa questão, nós vamos estar sempre procurando soluções muito mais caras e muito mais difíceis do ponto de vista tecnológico do que as soluções mais simples e baratas, mas que envolvem um outro tipo de atitude em relação ao problema. Você se lembra na discussão do Código Florestal, o que foi a discussão sobre matas ciliares e nascentes? Foi uma discussão dramática, mostrando até certo ponto que a nossa sociedade, o nosso Congresso, ainda não tem clareza, não é tão simples assim o equacionamento do financiamento, da preservação e da prestação desses serviços que beneficiam não só regiões onde essas situações se colocam, mas também a sociedade mais ampla. Bom, dito isso, acho importante a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo em termos do PSA. Nós temos no Congresso Nacional projetos a respeito. O professor Jorge recordou aqui algumas iniciativas que já foram tentadas. Eu gosto de lembrar uma citação que eu coloquei na minha tese de doutorado, que eu acho que pode ser ilustrativa. Em inglês, try, fail, try again, fail better. Tentar, fracassar, tentar de novo, fracassar melhor. Até que uma hora a coisa se resolve. Nós tivemos recentemente na esfera ambiental 2 exemplos importantes para a gente recuperar aqui. E que talvez, quem sabe, façamos do PCA o terceiro. O primeiro foi o Código Florestal. O segundo foi a negociação do marco regulatório do patrimônio genético e repartição de benefícios, recentemente aprovado pela Câmara. Em todos os 2 casos, o que nós tivemos? Uma construção coletiva, um engajamento da sociedade, um engajamento das empresas, um engajamento da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais, da classe política, todos discutindo uma legislação no sentido de atualizar o que o país precisa, uma legislação aderente, uma legislação equilibrada, que dê condição do país virar a página e andar para frente. Por que isso não é tão simples assim? Porque democracia é conflito, é negociação, é discussão, é problematização e é discussão de quem vai pagar o quê para fazer o quê, onde, quando, de que jeito. Nós somos um país heterogêneo, um país complexo, um país onde a repartição dos custos em relação ao interesse público é problemática. Somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. Somos um país que temos mecanismos produtores de desigualdades, alguns deles cristalizados na nossa Constituição. Então, enfrentar essa situação é um desafio político respeitável e que só recentemente, nas últimas décadas, o país começou a enfrentar esses seus passivos históricos. E na área ambiental nós não somos uma exceção. Quando a gente discute, por exemplo, a questão do pagamento de serviços ambientais, alguns exemplos foram dados do ponto de vista de água, biodiversidade, nós temos também florestas, resíduos sólidos. Tivemos recentemente estamos implementando no Ministério uma experiência que tem algumas características de PSA, embora seja mais um programa de transferência de renda, que é o Bolsa Verde, que remunera as populações em extrema miséria, que vivem em unidade de conservação e assentamentos, pela preservação das matas, isso é, para que não desmatem. É o conceito de inação que foi mencionado aqui pelo GEFE, né, no sentido de que, em situações onde a gente discute o combate ao desmatamento, nós precisamos, às vezes, nos conscientizarmos que a maior ameaça é a pobreza. Em que sentido? Aquela população, às vezes, precisa de ter uma forma de renda, de remuneração, para que ela não desmate. Então, nessas unidades de conservação na Amazônia, os assentamentos, nós estamos procurando hoje remunerar, através do Bolsa Verde, com R$300 a cada 3 meses, para que as populações auxiliem na preservação daquela mata nativa. Bom, nós temos outras áreas onde essa discussão também se coloca, a discussão dos catadores nas cidades, enfim, a discussão da água que foi mencionada,
o estudo que o Cláudio mencionou do WWF, acabamos de ter lançamento um mês atrás, um outro estudo semelhante, coordenado por uma organização chamada Forest Trends, que também trabalha com várias empresas, vários colaboradores nacionais, organizações não governamentais e movimentos sociais, produziu um grande apanhado de todas as experiências de PSA que nós temos no Brasil, locais, estaduais, públicas, privadas, enfim, para que a gente vá engrossando o caldo e ajude na construção de massa crítica para que a gente possa trabalhar melhor essa legislação nova. Há um consenso, acho que todos que falaram aqui antes de mim, em geral também, que nós precisamos conciliar mecanismos de baixo para cima com uma legislação de cima para baixo, né? Os espaços institucionais e legais, alguns já existem, o Código Florestal traz essa abertura e, por outro lado, a construção de uma modelagem que não signifique passar a conta para o Tesouro, porque assim é fácil, né? E nós estamos falando de passar a conta para o Tesouro no momento que o país vive necessidades, vive um ajuste fiscal, vive uma situação econômica dura. Nós precisamos encontrar forma dessa conta ser repartida adequadamente entre sociedade, empresas, Estado, de forma equilibrada. Esse é o desafio que o Congresso vai ter na análise, na construção de uma legislação para a PSA. Nós temos procurado também a engrossar esse caldo em termos de massa crítica. Estamos observando como é que isso é equacionado na Europa, estamos trabalhando na América Latina, estamos trabalhando com alguns professores universitários para ver como é que a gente pode traduzir essas experiências internacionais na legislação brasileira de uma forma adequada, e não é um assunto simples. Não é simples por quê? Aqueles de vocês que conhecem o assunto sabem que a água, até hoje a remuneração da água é uma coisa complicada. É uma coisa, muita gente entende que a água, em muitos lugares do Brasil, a água é grátis, né? Energia elétrica, outra história complicada, e essa é bem mais complicada, né? Os nossos modelos de concessões, se nós pegarmos o marco regulatório do saneamento, ele não proporcionou o boom de investimentos que se esperava para enfrentamento do desafio das necessidades de saneamento básico do Brasil. Então, nós ainda estamos um processo de tentativa e erro, enfrentando vários dos nossos passivos históricos. E, no caso do PSA, o conjunto de experiências que nós temos ainda não permitiu que a gente escale, né, que a gente massifique, que a gente busque umas soluções que sejam genéricas, que sejam diretrizes para o país inteiro. O professor Jorge Madeira colocou com muita propriedade essa possibilidade de utilizar os sistemas institucionais de energia e de água para que sejam embutidos nessas atividades a questão do financiamento do PSA e de preservação. É uma ideia, é interessante, mas se nós formos observar a experiência que nós estamos tendo nas concessionárias estaduais, por exemplo, vamos ver que essa vai ser uma briga grande. O nosso Pacto Federativo ele tem muitos fios desencapados. E se nós não conversarmos o Brasil inteiro sobre esses fios desencapados, nós não vamos encontrar soluções que permitam que o país ande para frente. O caso dos royalties de petróleo, essa casa sabe melhor do que muitos brasileiros o que significa essa discussão. Como contemplar diferenciadamente o local e o interesse nacional e como equacionar isso do ponto de vista macro. Esses são alguns dos desafios que nós temos colocado para enfrentar no próprio Ministério. Hoje nós estamos buscando, para cada um desses problemas, estruturarmos mecanismos de construção de soluções. Já faz tempo que o Ministério não é mais um Ministério que fica isolado num gueto, com uma postura contrária a tudo. Nós somos um Ministério hoje que se percebe e que trabalha com o conjunto do governo, do setor privado e da sociedade civil na construção de soluções para que esses desafios sejam objetivados. No caso do PSA, justamente em função desse evento recente que nós tivemos, nós optamos por construir uma caminhada na direção de construirmos um grupo de trabalho para trabalharmos com o Congresso na construção de uma proposta que a gente possa discutir nacionalmente. Isso não é simples, por quê? Nós já temos algumas propostas postas, essas propostas, infelizmente, não são, de uma forma conceitual, são propostas que não ficam em pé, elas não são capazes de aglutinar os interesses de formas a empurrar o seu avanço no Congresso e no governo. Então, nós estamos hoje buscando detalhar uma legislação que seja adequada para que o PSA seja uma realidade nacional. Ao mesmo tempo, estamos, no contexto do Código Florestal, discutindo
os caminhos da regulamentação possíveis. Estamos discutindo isso com movimentos sociais, estamos discutindo isso com empresas, estamos discutindo isso com algumas organizações internacionais. Por quê? Quando se trata de modelar mercados, quando se trata de estruturar o funcionamento da economia, o governo, em geral, não é um bom articulador, não é um bom protagonista. Por outro lado, o mercado costuma correr na frente, costuma caminhar por conta própria e não necessariamente da forma mais adequada. Então, nós temos que encontrar uma forma de trazermos para a mesa os atores privados, as autoridades governamentais e a sociedade civil, os movimentos sociais, para que a gente tenha uma solução de equilíbrio. Esse equilíbrio, em geral, ele vai ser construído às custas de muito conflito. E é natural que seja assim numa democracia. Nós estamos, em relação a isso, abrindo processo de consultas para algumas das possibilidades colocadas. Queria lembrar uma fala do Cláudio aqui. O cadastro ambiental rural, que, por sinal, deve a TNC uma boa parte de sua inspiração, alguns anos atrás, ele mudou a plataforma tecnológica da discussão da problemática de solos no Brasil. Por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente, ao comprar imagens de satélites do Brasil inteiro por 4 anos, disponibilizar essas imagens para todos os órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, com os quais o Ministério tem acordo de cooperação, possibilitou o desenvolvimento de soluções para políticas públicas que dependiam enormemente da questão tecnológica. Eu costumo dizer que nós atiramos no que vimos, acertamos no que não vimos. Hoje, dentre os grandes usuários das imagens de satélites compradas pelo Ministério, nós temos o sistema elétrico, a Agência Nacional de Águas, as universidades públicas. Então, do ponto de vista tecnológico, nós hoje temos condições de enfrentamento desse problema como não tínhamos antes. As redes de drenagem por município, hoje elas podem ser construídas a partir dessas imagens de satélite. Projeto esse que nós estamos desenvolvendo em parceria e com financiamento justamente do setor privado. A FEBRABAN, o IBAC, que trabalha com árvores, a Sociedade Rural Brasileira, a Única, o pessoal da BAG, o Instituto do Aço. Nós estamos com vários atores procurando trabalhar essas imagens para quê? Para que as informações sejam disponibilizadas para prefeituras municipais e para os atores econômicos e privados do país para a construção de soluções no enfrentamento desses desafios. Então, essas são questões que nós precisamos entender o seguinte, vai dar problema. Por quê? Já está dando problema. Uso múltiplo da água. Nós não podemos discutir irrigação, o consumo humano, uso para o setor elétrico, assim como se cada um pudesse resolver as coisas independente dos outros. Todo mundo sabe disso. No entanto, nós temos ainda dificuldade de enfrentar o desafio no âmbito das microbacias, no âmbito dos rios que envolve 2, 3 estados, o caso São Francisco é uma chaga nacional. Enfim, esses são os conflitos que nós precisamos processar. E nós só vamos encontrar soluções para esses conflitos na política, nessa casa e na interação do Executivo com o Legislativo, com a sociedade brasileira. O PSA é, hoje, talvez, uma esperança de que a gente poder encontrar mecanismos de forma desses conflitos serem processados, rodarem. E é bom que a gente o faça logo. Por quê? Alguns desses problemas relacionados a pagamentos de serviços ambientais estão se agravando. Não é só o caso da água, o caso da biodiversidade, o caso das florestas. Nós buscamos no Ministério, no primeiro mandato da presidenta Dilma e no atual governo, mudarmos o sinal da agenda ambiental. Nossa agenda agora é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de preservação, é uma agenda de combate ao desmatamento, que, por sinal, atingimos as taxas mais baixas da história nos últimos 4 anos, é uma agenda de qualidade ambiental, mas é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda integrada na construção da riqueza nacional. Por isso, eu concordo aqui com o Jeffer, solos e águas são hoje uma realidade nacional e precisa ser tratada enquanto tal. Sem prejuízo do que é feito no plano local, nós precisamos construir uma forma de criar as condições que possibilitem ao país se desenvolver e enfrentar esses desafios. As regras do jogo, a governança hídrica, a governança climática, nós precisamos trabalhar isso para encontrar formas do país sair desse momento que às vezes ele se encontra de impasse e de indefinições. Essas indefinições elas têm um custo de oportunidade alto. Tem 2 assuntos que o Brasil está na principal mesa do mundo. Esses 2 assuntos são
agricultura e meio ambiente. E todos os dois incidem sobre o mesmo solo, sobre os mesmos mananciais de recursos hídricos. Trabalhando juntos, agricultura, meio ambiente, a nossa realidade urbana, os nossos dirigentes, nós temos condição de colocar o país numa condição competitiva global de não só superar essas restrições com protecionismo verde, mas também mostrar para o mundo que nós temos condições de produzir, proteger e participar do comércio global em condições diferenciadas em relação a vários outros parceiros emergentes ou antigos no comércio global. Então, voltando ao início dessa discussão, sustentabilidade é uma questão de competitividade. Ou nós enfrentamos isso, ou seremos enquadrados na competição internacional que vai fazer muito mal ao país. Essa riqueza é nossa. Agora, nós precisamos tratá-la com carinho. E nós só vamos fazer isso se nós enfrentarmos os desafios políticos que o país tem e que eu acho que cada vez mais fazem parte da nossa consciência. Muito obrigado.